Hoje é dia 5 de setembro de 2025. Tô melhorando, gente. Tô melhorando, tô cuidando da saúde. Eu entro de férias depois desta live, volto na live da Sacolinha no próximo domingo aqui na Folha Democrata, tá, queridos? Vocês estarão em boas companhias de Lindiane Seno, Sara Miranda, Xanda Fontes e grande elenco aqui. Vai ter convidados, vai ter muita gente bacana. Enquanto eu vou estar descansando, de preferência viajando um pouco longe dessa casa aqui, das coisas que eu tô fazendo. De preferência melhor de saúde, né? Minha voz ainda tá um pouquinho esganiçada, garganta não tá doendo mais e a disposição deu uma melhorada. Peço para vocês, gente, pra gente bater rapidamente as metas, porque é o que o Reinaldo Azevedo falou na coluna dele, a gente vai ler daqui a pouco a coluna dele. O plano do Tarcísio com o Hugo Mota não é anistia. Tarcísio, inclusive, conta com a prisão de Bolsonaro. O plano de todas essas pessoas, do centrão ao bolsonarismo, trata-se de um novo golpe. Seja um golpe por uma rasteira, literalmente, na eleição do Lula, seja um golpe de uma candidatura Tarcísio de Freitas, apoiada pelos Estados Unidos. Eles vão buscar isso. Eles vão buscar acordos em cima disso. Eles vão martirizar o Jair Messias Bolsonaro com esse intuito. Com essa questão toda. Obrigado, Princess Bela. Obrigado, querida. Todo mundo aqui seguindo aqui. Então, meus caros, vão ser tempos difíceis. Vai ser mais uma eleição bizonha. A gente está carecendo de tempos normais, porque a gente está vivendo a quadra da extrema-direita. Eu estava com o Marcos Caseiro ontem na live, com ele e com a Ângela Carrato, e ele falou uma coisa muito correta a respeito dos movimentos políticos. Primeiro, o Lula é maior do que o PT. Isso é uma coisa que é um fato. O Lula é provavelmente o maior personagem político que nós temos desde pelo menos o final da ditadura. Agora, com a morte do Mino Carta, o pessoal estava lembrando das matérias do Mino Carta que ajudaram a revelar quem era o Lula e que colocaram o Lula no processo de redemocratização. O Lula foi o nosso maior personagem. O Bolsonaro é menor do que o fenômeno da extrema-direita, que é o antipetismo. O antipetismo vai criar novos monstros até a gente vencer eles em cima de argumentos concretos, que é a redistribuição de renda, que é a ascensão das classes menos favorecidas, que é as políticas sociais. Todos nós vamos ter que brigar por isso. O Lula estava entregando bujão de gás ontem para as pessoas que não têm dinheiro para comprar um bujão de gás. Porque o bujão tá caro mesmo. E aí críticas a serem feitas dentro do governo. Tem que mudar isso. O pessoal estava usando forno a lenha. As pessoas estavam correndo risco de vida. E o presidente Lula, olhando para os mais pobres, foi lá e soltou o gás popular. O gás para todos. A gente tem que brigar para proteger esses programas. Nós estamos brigando pelo estado de bem-estar social. E eles querem criar uma distopia completa, em que a população menos favorecida vai ficar completamente desamparada. Completamente desamparada. As pessoas vão morrer se a gente tomar decisões políticas erradas. Se a gente não olhar para o mais pobre. Se a gente não olhar para o mais desfavorecido. Então, muito cuidado, gente. Muita atenção em cima das coisas que a gente vai trabalhar nos próximos dias, nos próximos meses. A eleição está aí. O processo eleitoral já começou. Os dias não serão fáceis. Não serão nada fáceis. Teremos a condenação de Bolsonaro, sim. Os golpistas serão condenados. A gente teve o showzinho da defesa agora, né? A gente teve o showzinho da defesa, mas assim, não tem argumento. O general Heleno, a defesa do general Heleno teve a pachorra de dizer que virar a mesa era ganhar as eleições. O general Heleno é o golpista de primeira hora. O general Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frota, o cara da linha dura da ditadura. Esteve no Haiti, em que mataram muitas pessoas inocentes. Esse é o general Heleno.
Esse é o Tarcísio de Freitas. Os caras que se passam por moderados, mas eles são, no fundo, pessoas sem um pingo de empatia. Então não adianta a defesa dar showzinho. A gente sabe quem são essas pessoas. Os crimes delas foram públicos. Não adianta os advogados quererem enfeitar. Não adianta os advogados quererem mudar as coisas. Essas que são as questões. Então a gente tem que brigar pelas condenações e a gente tem que brigar para que Tarcísio seja humilhado no ano que vem. Eu não estou exagerando na palavra, não. A palavra é humilhação. Tarcísio tem que sofrer tudo e mais um pouco. A gente tem que voltar para as redes sociais, vai ter manifestação agora no dia 7 de setembro, mas a gente tem que voltar nas redes sociais e voltar às hashtags Hugo não se importa, voltar para as montagens de A. Tocar o terror, gente. Tocar o terror. Tocar o terror em cima do Tarcísio, do Hugo Mota, dessas pessoas todas, de uma maneira espontânea. De uma maneira ativa, eu convoco vocês a tornarem o clima insalubre para essas pessoas. Insalubre. Nós temos que voltar a pressionar o Centrão contra o Tarcísio de Freitas, contra o golpe dele com Bolsonaro. Por isso que o Lula convoca o povo. E aqui eu convoco para uma ação mais específica. A gente precisa ir voltar para as redes sociais. Mas voltar para as redes sociais com esse propósito. Com esse objetivo. Tá? Com esse foco. Com esse foco. Se não, meus caros, esquece. Esquece. A gente tem que ir para cima e tocar as coisas como elas devem ser. Entendeu? Ir para cima e detonando as coisas. E não deixar nada passar, gente. E não deixar nada passar. Não deixar nada passar. Eu tô trabalhando esses dias assim um pouco no esforço. Foi um resfriado meio punk. Mas estou aqui, gente. Eu estou disposto. Eu realmente tenho que fazer essa pausa agora, porque eu preciso me dar férias também, eu preciso me dar um pouco de alívio, eu preciso cuidar um pouco de mim, para eu estar disposto e pronto para a guerra com vocês. Entendeu? A gente tem que expor esse Congresso. A gente tem que expor esse Centrão traíra. Aliás, está acontecendo um movimento muito curioso, que assim, os partidos do Centrão desembarcaram do governo, mas há ministros desse mesmo Centrão que ainda não deixaram os cargos. Então tá um paradoxo. O Fufuca não deixou o Ministério dos Esportes. Que eu saiba, o ministro Silvio também não. Então, é muito cedo também pra gente cravar que o Lula foi derrotado. Mas a gente tem que estar pronto pro pior. A gente tem que estar pronto pro pior e a gente tem que assegurar todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho em cima dessas questões ultra necessárias, tá, gente? É com isso que eu encerro aqui meu editorial. Tô preservando um pouquinho minha voz, por isso que eu tô fazendo um pouco mais curto. Normalmente eu faço 20 minutos de editorial. E aí, cuidando da minha voz, eu volto aí com... Saindo da taquara rachada, vou lá e falo com aquele vozeirão que vocês aprenderam a gostar. Tá certo, gente? Juvencio mandou. Bom dia, Pedro. Lula pede o povo que se manifeste no caso da anistia, só que o povo está desmobilizado. Gente, não adianta a gente falar que está desmobilizado, a gente tem que ir para cima. A gente tem que ir para cima. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.